Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 7 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa agora nos ensinar, que o Senhor me dê o Teu poder para que eu possa pregar com eficácia. Te peço isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos seguindo o nosso estudo sobre paz e hoje vamos falar sobre o preço da paz. Vamos falar sobre o preço da paz. O preço da paz com Deus foi pago por Cristo. Nós já lemos isso, temos visto isso já nas semanas passadas. Mas nós temos paz com Deus pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo. Aqui, o que está falando, essa paz que está falando, e existem duas referências à paz aqui. Nós temos o versículo 6, não estejais inquietos. Essa palavra inquieto é justamente falta de paz. Você está inquieto, você está sem paz. E depois fala no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Então aqui está falando sobre uma paz, não é a paz judicial, não é a paz da justificação que nós temos perante Deus. Isso acontece quando nós somos salvos. No momento da salvação, nós somos justificados, nossos pecados são todos perdoados e nós temos paz com Deus. Não existe mais inimizade, não existe nada que divida, não existe nada que nos separe de Deus. Nós temos paz com Deus. Aqui está falando de uma paz diferente. Aqui está falando sobre uma paz nos nossos corações, uma paz na nossa mente, nos nossos pensamentos. A gente lê no versículo 7, que a paz de Deus vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Então aqui não está falando daquela paz judicial, da salvação, do crente, do salvo, mas é uma paz muito prática, é uma paz cotidiana, no dia a dia, de como nós funcionamos e percebemos. E na Bíblia nós temos muitos exemplos de se desejar paz. Inclusive, o judeu, como já mencionei antes, até hoje, eles se saúdam com shalom. Shalom quer dizer paz. Os árabes também, eles têm uma saudação que também é muito parecida, mas é desejando paz. E aqui nós temos em muitos meios, muitas igrejas, as pessoas dão a paz, a famosa paz do Senhor, e aquela como se fosse uma espécie de saudação. E pessoas desejam paz. No ano novo, geralmente, desejo muita paz e saúde para o ano novo. Então, é muito bom desejar paz. Muitas vezes eu despedir, tchau, fique em paz, fique com paz. Então, esse desejar paz para o próximo é algo bastante comum. E eu posso lhe dar a paz, eu posso lhe desejar a paz, que você tenha um bom dia, inclusive, tem um bom dia, quer dizer, tem um dia que inclui paz. Um dia sem paz não é um dia muito bom, mas por mais que eu desejo paz para você, por mais que eu deseje você ter um dia bom, se você sair, se embriagar e ficar atrás do volante de um carro dirigindo por aí, você não vai ter um dia muito bom. É muito provável que você vai ter um dia muito sem paz para você e para as outras pessoas. Então, paz não é só você querer, não é só você desejar. O pastor me desejou paz, então eu vou ter paz. Não é bem assim. Eu quero paz na minha vida, então eu vou ter paz. Também não é assim. Existe um preço, existem condições, requerimentos para a paz. Essa paz é tão estranha, essa paz que guarda os nossos corações, essa paz que guarda os nossos pensamentos, ela é tão rara que o próprio mundo não consegue entender muitas vezes esse tipo de paz. Tanto que a gente lê aqui no versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Que entendimento? É entendimento nosso e das pessoas. As pessoas não conseguem, o mundo muitas vezes não consegue entender como que alguém pode ter paz apesar das circunstâncias daquela pessoa. O mundo acha, por exemplo, que você só vai ter paz se tiver R$1 milhão no banco, embaixo do colchão.
Só vai ter paz se você tiver isso, se você for aquilo. Pronto. E na verdade nada dessas coisas traz paz. Mas essa é uma paz que o mundo não entende. Jesus falou, eu dou a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então existe uma paz, essa paz, que ela excede todo entendimento. Às vezes nem a gente consegue entender. Eu já, olhando para trás, e algumas situações que eu passei na minha vida, com minha família, no ministério às vezes ou não, e olhando para trás eu me pergunto, nossa, como é que foi que eu passei por aquela situação e não perdi o juízo, não fiz uma besteira, não fiquei maluco. Olhando para trás, eu não consigo entender. Na hora, era uma paz que excedia todo entendimento, uma paz que guardava meu coração, guardava os meus pensamentos, guardava o meu juízo. Mas olhando para trás, eu digo, como que eu atravessei aquele vale, como eu passei por aquela provação? Mas eu passei, eu tinha paz no coração, paz no pensamento. Por quê? Porque é uma paz que excede todo o entendimento. Então essa paz é estranha para o mundo, mas a paz que Deus possibilita para o crente, a paz que Deus possibilita, disponibiliza para aquela pessoa que já tem paz com Deus. Eu mencionei agora há pouco Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses justificados quer dizer salvos. Então nós somos salvos pela fé e nós temos paz. Paz com Deus. Mas essa paz não é só uma paz judicial, é uma paz prática, como nós vemos aqui. E essa paz em Filipenses 4, que nós lemos, ela tem um preço. É justamente o tema de hoje, o preço da paz. Vamos ver então, qual é esse preço? Qual é o requerimento para a paz? Bom, eu vou ler o versículo Filipenses 4, 6 e 7 de novo. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições. Essa palavra petição quer dizer o quê? É oração, é você pedir, é oração, está falando de oração. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Tá? Essa palavra oração quer dizer falar, tá? Vem de orar, de falar. E súplica, pedir, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, se nós estamos sem paz, se estamos inquietos, nós devemos orar antes de mais nada. Tanto que fala, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições. Então, esse antes quer dizer que nós devemos orar antes da gente ficar inquieto, antes da gente ficar sem paz. Nós devemos tratar da paz mesmo antes de perder a paz. Se fosse em relação a uma doença física, é muito melhor a gente se preocupar com a prevenção do que com a cura. A cura é muito bom, mas muito melhor é você prevenir. Por isso, essa questão de Covid que está assolando o mundo, estamos falando de vacina, de intubador, de UTI. A melhor coisa é você evitar, é você prevenir. É antes de ficar doente, já previna, já mantenha um bom estilo de vida, boa alimentação, descanso, vitamina D, enfim, zinco, vitamina C. Por quê? Porque se você, antes de ficar doente, está tratando, vai ser mais difícil você ficar doente e vai ser mais fácil a recuperação. Mesma coisa com a falta de paz. Antes de ficar inquietos, vamos sempre estar orando. E a oração é um dos preços da paz. Se você quer ter paz na sua vida, o preço para isso vai ser oração. Como aqui Deus está dizendo. Está falando sobre petição, oração, súplica, ação de graça. Nós precisamos então investir na paz antes de perder a paz. Já ouviram aquele ditado, né? A gente nunca sente falta de algo até perdê-lo. Pois é. Você nunca sente falta de alguém até perder aquele alguém. É verdade. A gente nunca vai valorizar a paz tanto do que naquele momento que ela voou pela janela. Quando estamos inquietos e sem paz, é nessa hora que a gente fica, como era bom um pouquinho de paz agora. Eita, 1 quilo de paz agora ia fazer uma grande diferença na minha vida. O problema é que a maioria das pessoas não se preocupa com isso. Elas nem dão valor para a paz, elas vivem em paz, mas não valorizam aquela paz. Consequentemente, quando elas perdem, aí elas vão sentir a falta. Aqui Deus está dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma. Note que é uma ordem.
Não estejam inquietos, não estejam sem paz. Antes, ou seja, ao invés de ficar inquieto e sem paz, tudo deve ser levado a Deus em oração. Nossas petições e súplicas em oração, ação de graça. E se nós fizermos isso, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas temos que fazer o quê? Antes, orar. Orar antes. Agora, se você não orou antes e você está inquieto, ore do mesmo jeito. Tá? É melhor orar atrasado do que não orar. Mas o ideal é a gente orar antes. Tá? E muitas vezes isso é justamente a última coisa que nós fazemos. Se fazemos, a gente perde a paz porque vem alguma coisa em nossas vidas e mesmo assim a gente não ora. Então devemos sempre estar orando. Deus confirma isso e confirma que cuida de nós, no Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Isso quer dizer, lance, jogue em Deus as suas preocupações. Jogue em Deus as suas inquietações. Lance sobre Ele. Ele está mandando. Aqui, ó, lança. Vamos lançar as nossas preocupações, nossos cuidados. É o que Ele nos convida a fazer. Lá em 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre Ele, falando de Deus, obviamente, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então aqui, lá em Salmos 55, ele usa o termo lança. Lá em 1 Pedro 5, 7, lançando. Passou o que dizer lançando? É jogar, é justamente isso, é você jogar, lançar. Ou você lança aquilo em Deus, você joga aquilo em Deus em oração, em súplica, ou você, em vez de lançar aquilo, você guarda aquilo. Você segura aquilo. Você se prende àquilo. E aquilo vai causar o quê? Inquietação. Aquilo vai causar o quê? Ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Está ansioso com alguma coisa? Você pode fazer duas coisas. Ou você vai segurar aquela ansiedade, aquela inquietação, ou você pode lançar aquilo em Deus. E Deus vai tomar conta daquilo. Ele fala no Salmo 55, 22. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, se a gente guarda a ansiedade e a inquietação, a gente vai ficar com aquilo. Ou a gente pode jogar em Deus. Existe uma outra opção, que é pior do que a primeira, é que nós não lançamos em Deus a nossa ansiedade, nós lançamos na esposa, no marido, no filho, no cachorro. Eu não estou brincando. No cachorro. Tem gente que trata mal animais porque eles estão sem paz e querem de alguma forma lançar aquilo. Lance em Deus. Deus está dizendo, lance em mim. Me dê que eu vou tratar disso. Não, eu vou segurar. Só que você não vai segurar, você vai acabar jogando aquilo em alguém. Nos seus filhos, nos seus funcionários, no seu vizinho. Por quê? Porque não está lançando em Deus. Não está passando aquilo para Deus. Então, o preço para ter paz é orar, lançando a nossa ansiedade em Cristo. Se você não lançar para Deus sua ansiedade, você vai guardar aquilo, você não vai ter paz no seu coração, você não vai ter paz no seu pensamento, aquilo vai transbordar, você vai lançar aquilo no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, na sua mãe, no seu pai, no seu cachorro, no papagaio, no peixe. E o resultado é que a sua casa agora vai estar inquieta. A sua casa, não é só você que está sem paz, agora toda a sua família está sem paz. Por quê? Porque uma ou mais pessoas não estão indo a Deus e lançando, não estão orando, não estão pagando o preço pela paz, estão segurando a ansiedade, aquilo está contaminando não só eles, mas todo mundo ao redor dele. É aquele colega no trabalho, que quando ele chega parece que uma nuvem fecha, o tempo fecha. Sabe o que é isso? Ele está ansioso, está inquieto, está sem paz. E falta de paz é contagiante, porque a gente quer lançar aquilo em algum lugar. Então Deus fala, lance em mim. Lance em mim. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus pode tratar do problema. Então, quem confia, ora. Um dos grandes empecilhos da oração é quando a pessoa não confia em Deus.
Ela não confia que Deus vai agir. Consequentemente, ela não ora. E acarreta os problemas aqui. Quem confia ora, quem ora lança, e quem lança tem paz. Muito simples. Quem não lança não tem paz, quem não lança não ora, quem não ora porque não confia. É uma sequência uma atrás da outra. Então, orar não é apenas pedir e suplicar. O tema não é especificamente sobre orar, mas entenda, orar não é só pedir e suplicar. Versículo 7 fala sobre oração, súplica com ação de graças. Então, quando a gente pede coisas para Deus, vamos agradecer o que Ele já fez. E pode até agradecer o que Ele vai fazer também, não faz mal não. Tá? Mas oração é uma manifestação da nossa fé. Ou a falta de oração é uma manifestação da nossa falta de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, o versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os que se aproximam de Deus. Uma forma de você se aproximar de Deus, você ir para Deus, é em oração. E se você se aproxima de Deus, se você vai a Deus, busca a Deus em oração, é porque você crê que Ele existe e você crê que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, não só Ele existe, Ele vai ouvir e vai recompensar, vai responder a sua oração. Isso através da fé. Então, se a pessoa não ora, é porque ela não tem fé. Ela pode falar que crê em Deus, mas no fundo não crê que Deus existe e que Ele não é um galardoador daqueles que o buscam. Porque se cresce, orava. Então, um dos preços da oração, um dos preços da paz, é a oração. A oração é o precursor da paz. Antes, quer ter paz? Ore. Não tem paz? Não está orando. Não está orando bastante, não está orando nada. Ainda no Salmo 52, versículo 22, lançando o seu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado, está aqui nos trazendo outro preço da paz. O primeiro preço da paz é a oração. O segundo preço da paz é dependência. Dependência em Deus. Lance o teu cuidado sobre o Senhor. Lançar quer dizer entregar. Entregar e confiar. Entregar e depender. Quando você entrega alguma coisa, digamos, você vai num mecânico, levar seu carro, você entrega lá o problema e você confia que ele vai resolver o seu problema, vai resolver o problema do carro. Você está contando com aquilo, você está de fato dependendo daquilo. E é muito chato quando você vai lá no dia combinado e ele diz: não deu, por quê? Não interessa por quê, francamente. O que interessa é que você está dizendo que não deu. O porquê não deu, não vem ao caso. Mas eu estava dependendo de você, meu colega, meu amigo. Eu estava dependendo. Eu tinha uma viagem, eu tinha um trabalho, eu estava dependendo. Esse lançar é justamente isso. É a gente ir para Deus e a gente confiar e depender. É viver em dependência de Deus. Porque nós temos duas escolhas. Ou nós vamos viver em dependência de Deus, ou nós vamos viver em dependência de nós. Viver em dependência de Deus é confiar em Deus. É lançar sobre Ele os nossos cuidados, preocupações, sabendo que Deus vai cumprir, Deus vai entregar, Deus vai agir, Deus vai livrar. E nós lemos aqui a segunda metade do Salmo 55, 22. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Nós temos um outro salmo, o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. É muito parecido, nós temos que entregar o nosso caminho, entregar as coisas a Deus, mas não é só entregar, é confiar. Tem que entrega, mas não confia. Então, já viu aquela pessoa que te dá alguma coisa, aí você pega e a pessoa não larga aquela coisa, você fica aquele... Mas você vai me dar ou não vai? Não, vou, tome. Aí fica os dois, um puxa para cá, um puxa para lá. Pois é, tem gente que é assim, Deus, eu vou confiar o meu caminho a ti, tome. Aí Deus fala, largue. Não, Deus, tome. Deixa eu ficar segurando, qualquer coisa eu puxo. Deus fala, não, solte.
Se você não soltar, eu não vou puxar de você não. Então, confiar é entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entregue e confie. Ele tudo fará. Se você depender de Deus, você pode ter paz. Porque Deus pode todas as coisas. Deus é o Deus do impossível. Deus pode tudo. Se Deus pode tudo e eu estou entregando a Ele, confiando nele, e Ele está me prometendo que Ele tudo fará, então, ou eu entrego para Ele, ou eu não entrego para Ele. Mas se eu não entregar para Ele, então quem tudo fará vai ter que ser quem? Eu vou ter que tudo fará. Eu estou dependendo de mim, das minhas forças, do meu intelecto, da minha sabedoria, da minha... E convenhamos, Deus é mais. Eu não vou repetir o exemplo da semana passada, né, do jovem, do menino que foi lá pegar as balas e... Pois é, a mão de Deus é maior, gente. O poder de Deus é maior, a sabedoria de Deus é maior, tudo de Deus é maior. Então, se eu vou depender de alguma coisa, eu quero depender em Deus, porque se eu tiver dependência em Deus, eu posso ter paz. Porque eu sei que meu Deus é um Deus ilimitado. Mas se eu estou dependendo em mim, ou dependendo no braço do homem, ele não é ilimitado. Então eu não posso ter paz, eu não posso confiar nos homens. Eu não posso confiar em mim. Eu posso confiar em Deus. Então, dependência e dependência em Deus é um dos preços da paz. Pode ver, alguém que não tem paz, não está dependendo em Deus. Por quê? Voltamos para a fé, não está confiando em Deus. Acho que Deus não vai cumprir. Deus não é capaz. Deus vai deixar eu na mão. Agora, note aqui que fala, não permitirá jamais que o justo seja abalado. O justo. Somos justos perante Deus. O justo é alguém que é obediente a Deus. O justo é alguém que é um exemplo para os outros. Você é um exemplo para o seu filho e sua filha. Você é um exemplo para sua esposa e seu esposo. Você é um exemplo para os irmãos da igreja. Você é um exemplo, que se você for uma pessoa justa, você é um exemplo. Deixa eu só clarificar. Todo mundo é um exemplo. A nossa escolha é ser um bom exemplo ou um mau exemplo. Mas exemplo todo mundo é. Todo mundo é um exemplo. Devemos ser bons exemplos. E o justo é alguém que é um bom exemplo. E Paulo foi um bom exemplo. E um exemplo a ser seguido, Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Ele falou, olha, o que eu ensinei, o que vocês aprenderam, o que eu falei e o que eu vivi, isso fazei. Agora, veja que coisa maravilhosa. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz. Então, quando nós somos um exemplo, e não só de falar, mas de fazer, aquilo que eu vistes e vistes. Então, aquilo que eu falei e o que eu fiz, o que você ouviu e o que você viu. Se você fizer o que eu faço, e eu sou um bom exemplo, então o Deus de paz estará convosco. Vocês terão o quê? Paz. Por quê? Vocês terão justiça, vocês serão justos. E a promessa aqui é que Deus não vai permitir jamais que o justo seja abalado. Agora, o injusto, esse vai ser abalado. Deus pode permitir que o injusto seja abalado. Como ter paz no coração, como ter paz na mente. O versículo anterior, Filipenses 4:8, eu li o 9, né? Sobre ter o Deus de paz, é o 9. O 8, que é o anterior, ele mostra como ter paz no coração, como ter paz na mente. Fala assim, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensai. Se a gente fizer essas coisas aqui, aí ele fala, e também o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Tudo isso que eu li sobre pensar naquilo que é puro, louvável, ponto. Aquilo tudo faz parte de ter o Deus da paz. Quer ter paz? Tem uma vida justa. Tem uma vida que é exemplar. Outro exemplo de
obediência trazendo paz é quando todos nós, os irmãos, estamos seguindo a mesma doutrina, seguindo o mesmo caminho, lendo da mesma cartilha, assim por dizer. Lá em 2 Coríntios 13, versículo 11, quanto a mais irmãos, Paulo fala muito isso, né? Falou lá em Filipenses 4:8, agora está falando aqui em 2 Coríntios 13, 11, quanto ao mais irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Uma coisa que tira a paz é quando tem diferentes doutrinas e ensinos, opiniões e pensamentos na igreja. Um acha que pode isso, o outro acha que pode aquilo, o outro quer fazer assim, o outro quer fazer assado. Ou seja, é justamente o oposto daqui. Não está havendo o mesmo parecer. Vou ler de novo. Sede perfeitos, ou seja, completos, para fechar tudo. Sede consolados de um mesmo parecer. Pensar igual. Você começa a ter pensamentos divergentes. E veja bem, não é para eu pensar o que você pensa. Não é para você pensar como eu penso. Não, é para todos nós pensarmos como Deus pensa. Tá? Não é uma questão, bom, eu sou o pastor aqui, o que eu penso vale mais. Não, o que eu penso vale a mesma coisa que você. Não muita coisa. Agora, o que Deus pensa, agora é diferente. O que Deus pensa, aí é ouro. Então, tem o mesmo pensamento, não é cada um pensar do jeito que quer, e não é aquele que quem grita mais alto ganha. Não, gente, o mesmo pensamento que Deus tem, e Deus deixa o seu pensamento na palavra dele. Tá? Então, ter esse parecer, essa palavra parecer é a palavra grega phroneo, e ela significa exatamente isso. Pensem igual, raciocinem igual, tem a mesma lógica, a mesma forma de pensar. Tem a mesma doutrina. Esse parecer quer dizer pensar, julgar, definir, a opinião. Todos nós devemos ter a mesma opinião. Não opinião de, eu acho isso, acho aquilo. Opinião de julgar alguma coisa. De determinar o crédito de alguma coisa. Outro exemplo de ter dependência em Deus e, consequentemente, obediência, está em Provérbios 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Mais uma vez, quer acrescentar anos de vida e paz? Uma coisa eu sei, eu não tenho interesse nenhum em acrescentar anos sem paz. Eu prefiro morrer para o céu logo, pronto. Pastor, você vai ter mais 30 anos de vida, agora vai ser um inferno, vai ser um inferno. Não. Então me leve logo, eu não tenho interesse em viver sem paz. Francamente, eu prefiro ir embora. Quer ter muitos anos de paz, de vida e paz? Então aqui está dizendo, filho meu, não te esqueças da minha lei. O interessante aqui é que isso aqui não é Deus falando. Isso aqui é Salomão falando para o seu filho. Aqui está falando sobre os filhos aprenderem com o pai e a mãe. Aqui não está dizendo Deus falando, não esqueças minha lei, a lei de Deus. Não, aqui é um pai falando para o filho. Filhos devem ouvir os seus pais. Claro, passando pelo crivo da palavra de Deus. Seu pai mandar você sair e se embriagar, se drogar, matar, roubar, obviamente não. Mas tem muita coisa que nossos pais têm sabedoria, e Deus dá sabedoria. Os nossos pais são um canal de autoridade que Deus determinou em nossas vidas. Pense nisso. Você não escolheu os seus pais. Os pais não escolheram seus filhos. Então Deus colocou aquele canal de autoridade, e toda autoridade vem de quem? De Deus. E Deus usa a autoridade. Agora, quando aquela autoridade é contrária à palavra de Deus, não interessa se é o governo, não interessa se é o seu pai, não interessa. A palavra de Deus é supremo, mas tem muita coisa que foge ao crivo, foge à especificidade da palavra de Deus, mas Deus ainda pode usar os nossos pais como guia, como fonte de sabedoria e direção. Tá? Aqui está Salomão dizendo justamente isso. Tá? Não esqueça da minha lei.
Guarde no teu coração os meus mandamentos. Mais uma vez, não está falando dos mandamentos de Deus, os mandamentos do Pai. Tá? Do pai, de pai para filho. Então note que fala para não esquecer. Você não pode esquecer do que nunca aconteceu. Ou seja, para você esquecer é porque um dia estava aqui. Esqueceu é porque não está mais. Então é possível a gente esquecer, agora abrindo o leque aqui, não só para os pais, mas de modo geral, para esquecer alguma coisa, a gente tem que ter sabido aquela coisa, em algum instante, algum momento no passado. Então nós temos que manter, fazer uma manutenção de não esquecer. E a melhor forma de você não esquecer é você praticar. Praticar. Quanto mais você pratica, mais enraizado fica aquele conhecimento, aquela habilidade, melhor você fica naquilo com o quê? Com prática. Mas se você não pratica, você esquece. Esquece. Muitos anos sem praticar uma atividade, você esquece. Por quê? Porque não praticou. Então, para não esquecer, nós temos que viver, praticar. O profeta Isaías reforma esse ponto, lá em Isaías 48, 18. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aqui é Deus falando, ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Agora aqui é Deus falando, os mandamentos de Deus. Deus fala, se você tivesse dado ouvido, se você tivesse atentado, não dar ouvido é você ignorar, é você esquecer, é você descumprir, é você não respeitar. Quando a gente não valoriza. E Deus fala, se vocês tivessem dado ouvidos. Porque se vocês tivessem dado ouvidos, então a tua paz seria como o rio. E a tua justiça como as ondas do mar. Você vai ali para a orla, você vê as ondas do mar, nunca acabam. Né? Maré enche, maré sai, mas sempre tem as ondas. Pois é, a nossa paz pode ser assim, constante, sem acabar, como um rio. Se a gente o quê? Der ouvidos aos mandamentos de Deus. Aí vem obediência, e obediência vem dependência. Nós dependemos em Deus. E o motivo que muitos faltam ter paz na vida é porque não oram, não confiam, não dependem em Deus, acham que eles têm que fazer tudo e dependem em si mesmo. As oportunidades que eles vão criar, as decisões que eles vão fazer. E quando nós queremos fazer tudo, falta paz. Porque no fundo, nós sabemos que nós não somos de confiança, nós não somos ilimitados, muito pelo contrário. Então parece simples. Peraí, pastor, então para ter paz é só isso? Orar? Depender em Deus? É o que a Bíblia fala. Gente, a Bíblia, as verdades de Deus não são complicadas. O que complica somos nós. São simples. O plano de salvação de Deus é simples. O homem que complica. Não, tem que ser batizado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser membro, tem que... Onde que está isso? Não está. O preço da paz, levar tudo a Deus de oração e depender dele. Fazendo isso, nós temos paz como as ondas do mar, paz como um rio. Uma paz que excede todo o entendimento, que guarda nossos pensamentos e corações em perfeita paz. E vamos